Aqui no Jornal Gente, hora de conversarmos com um especialista em direito tributário, o professor Heleno Torres, que é da Universidade de São Paulo, já esteve em várias oportunidades conosco aqui durante as conversas sobre o texto da reforma tributária, e nós queremos ouvi-lo sobre essa questão do IOF, que acabou movimentando aqui Brasília com muita intensidade, tanto por parte do Executivo, do Legislativo e agora com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Já trouxemos a notícia nos blocos anteriores. Professor Heleno, o que podemos tirar dessa discussão toda a respeito deste imposto? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu quero destacar que esse assunto está longe de ter terminado. O que nós temos aí é uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. Diversos aspectos que, aos meus olhos, continuam sendo de inconstitucionalidade inequívoca foram mantidos. E a liminar apenas teria, né, naquela expectativa que foi formada a partir do dia 4 de julho, quando ela veio, né? Teria apenas o condão de assegurar a continuidade do processo, suspendendo seus efeitos. Agora, esses efeitos ficaram apenas aplicados ao risco sacado, todos os demais foram restabelecidos, os efeitos para fins de cobrança, e, portanto, desde a origem. Porém, é uma decisão liminar. Cabe a todos aqueles que estiverem afetados usar dos instrumentos legais nas ADIs, como o amicus curiae, né, amicus curiae em cada caso, mas eu acredito que está longe do fim esse debate sobre a aplicação do IOF e a própria eficácia do decreto legislativo. Muito bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. O problema é que esse caso pode se arrastar. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse caso pode se arrastar, mas o imposto já está valendo, né? E é retroativo, pagamento retroativo. É um escândalo que a gente observe isso, e também sob o ponto de vista da interferência do Supremo Tribunal Federal em decisões do Poder Legislativo. Chega a ser chocante, né? Como é que o Poder Legislativo, os poderes são independentes e deveriam ser harmônicos, se reúne e, por uma maioria esmagadora, decide colocar na cesta do lixo o decreto presidencial de aumento do IOF. Aí vem um ministro, apenas um ministro, que nunca foi votado para coisa nenhuma, e de uma canetada simplesmente anula aquela decisão de outro poder, do Poder Legislativo. O Pedro fez uma pergunta, um questionamento agora há pouco aqui no programa, que é aquela coisa do desalento, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, vamos recorrer a quem, doutor? A pessoa diz, não, é preciso, enfim, as partes que se sintam prejudicadas, se utilizar dos recursos. Mas que recurso? Vamos recorrer ao bispo, ao papa? Ao Trump não dá, né? Mas, enfim, vamos recorrer a quem com relação a uma situação como essa que se agrava, porque cada decisão é mais grave, é mais assintosa do que a anterior, e que deixa, assim, o cidadão, né, diante daquela Constituição cidadã a que se referia Ulisses Guimarães. A gente fica num estado de perplexidade, mas, sobretudo, assim, fazer o quê, hein, doutor? Que tipo de recurso é possível colocar nesse caso? Cláudio, muito boa a sua oportuna consideração a esse respeito. Veja bem, o decreto legislativo teve um papel que foi demonstrar ao Poder Executivo que a sua insatisfação sobre o uso do IOF, do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com fins arrecadatórios. Então, a preocupação do Congresso Nacional foi chamar para si uma responsabilidade sobre o aspecto político do que vem a ser esse fim, essa busca de uma determinação extrafiscal do imposto. E, de fato, esse campo de determinação do que é fiscal e do que é extrafiscal tem, sim, uma conotação política. Eu, sinceramente, olhando para toda essa situação, eu percebo que há ilegalidades no decreto
E também entendo que o Congresso Nacional, que nada impede que o Congresso Nacional, por meio de um projeto de lei específico, também vote uma lei a respeito dos itens que estão ali. Não é? Essa energia que está sendo gasta para defender um decreto legislativo poderia ser também canalizada para aprovar, em regime de urgência, uma lei que definisse os limites da base de cálculo do IOF sobre essas hipóteses, autorizando ou rejeitando-as. Não é? O Código Tributário Nacional, no artigo 65, diz com muita objetividade que as alíquotas e bases de cálculo do IOF somente poderão ser modificadas por lei e para atender a objetivos da política econômica. Então, é nesse sentido que o Congresso Nacional exige a observância dos limites do IOF. É dizer, a base de cálculo pode ser alterada? Pode. Mas tem objetivos de política econômica a serem atendidos? Não. Tem razões arrecadatórias. Então, há validade, sim, naquilo que concerne ao propósito do decreto legislativo. É uma grande disputa que aparentemente é de mera política, mas não, é de competência constitucional. Competência constitucional do Congresso Nacional, competência constitucional do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar por meio de duas ADIs, uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, é lógico que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma decisão. E o ministro Alexandre de Moraes está cumprindo o seu papel de juiz, examinando a liminar, se concede ou não concede a liminar. Esse é um ponto. Agora, o Congresso Nacional, ao meu ver, também poderia, por qualquer um dos seus membros, votar em regime de urgência uma lei específica determinando os limites desses itens. Veja, e são temas importantíssimos para o país. Nós estamos falando de tributação de FDICs, de fundos de antecipação de recebíveis, nós estamos falando de investimentos em VGBL, nós estamos falando, portanto, em questões de previdência complementar que não estão contidas nas leis anteriores. Então, matérias muito sensíveis. Eu entendo a preocupação do governo, me solidarizo com a necessidade de aumento de arrecadação, mas eu colocaria na mesa também o seguinte, a necessidade de corte de gastos, de revisão dos benefícios fiscais, de alguns incentivos fiscais que estão sendo examinados no Congresso Nacional, inclusive temos já um relator para essa função, que é o, salvo engano, o deputado Aguinaldo Ribeiro, não é? Temos, então, portanto, um dever de casa, que é o de redução de gastos. E do outro, sem dúvida nenhuma, uma preocupação com o contribuinte, que o contribuinte só pode pagar imposto previsto em lei, e não por mera criação de decretos, como foi feito agora por esses dois decretos da Presidência da República sobre o IOF. Professor Heleno Taveira Torres, a gente está falando aqui do foco de incêndio na floresta, né? Que é o IOF e toda essa celeuma, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Queria que o senhor ajudasse a gente a subir um pouco e enxergar a floresta lá de cima. Está havendo um aumento na carga tributária geral no Brasil? Para o que a gente precisa se preparar? Para o que já veio e para o que ainda está por vir, por exemplo, com mudanças que daqui a pouco começam a valer e que foram aprovadas lá na reforma tributária. Pois é, nós temos a reforma tributária que está em curso, deve começar a entrar em vigor os primeiros efeitos da reforma agora, a partir de 2026, 2027. Nós temos, sim, uma preocupação na reforma tributária de redução de carga tributária, não de manutenção e continuidade da que temos aí. Esse é um ponto. Alguns setores sentirão fortemente o aumento de carga tributária, como é o caso do setor de serviços, e, ao mesmo tempo, nós temos essa preocupação contínua, não é? De evitar aumento de carga tributária sobre o contribuinte em situações que estão funcionando bem. Veja, daqui a pouco nós teremos um debate sobre a tributação de dividendos no Brasil. Ora, como é que é possível fazer uma reforma para exigir imposto de renda sobre dividendos se não houve uma reforma do imposto de renda na sua totalidade, do imposto de renda de pessoa jurídica e do imposto de renda de pessoa física? Nós precisamos de uma reforma, a exemplo do que foi feito com o consumo, da renda, para atualizar o modelo
de base de cálculo, de apuração de renda, de pessoa física e de pessoa jurídica, as práticas mais atuais que estão sendo adotadas em outros países. Não é? Nós continuamos com a legislação arcaica do imposto de renda da década de 50 e 60, não é? Com remendas, né? Com remendos aí ao longo dos tempos para acomodar essa legislação a certas, enfim, alterações necessárias, mas virou uma coxa de retalhos. O imposto de renda precisa de uma reforma total. E aí sim, identificada a renda correta da pessoa jurídica, da pessoa física, e agora, à luz do novo modelo de tributação do consumo, equilibrarmos a carga tributária total. Ao invés disso, vem uma legislação que se propõe a meramente atribuir uma arrecadação sobre pagamentos de dividendos, sem reduzir a carga tributária da pessoa jurídica e fazendo uma conta de padeiro, que fazer com que as pessoas paguem, a título de minimum tax, a alíquota máxima do imposto de renda. Né? Eu espero muito que o relatório do deputado Arthur Lira tenha sensibilidade para 3 coisas óbvias: que não tribute o passado, não é? Que não tribute o passado, que promova algum estímulo para a redução das alíquotas da tributação de renda das pessoas jurídicas, não é? E que equilibre essa situação da tributação de dividendos. Então, veja, a carga tributária total precisa ser posta em discussão. E esses aumentos pontuais, como ocorreu no IOF, e eu digo, em alguns pontos, eu não tenho problema nenhum de aumento de carga tributária nesse sentido, porque, enfim, está dentro da margem normal de operação do tributo, na medida em que existe lei expressa, como é o caso de câmbio, algumas operações de crédito específicas, não tem o que fazer. Agora, em tributar previdência complementar, FIDICs, tributar esse caso do risco sacado, e ainda por cima querer tributar transferências de operações entre fundos sem previsão em lei, ora, isso foge completamente à racionalidade. E aí, portanto, eu acho que para esses casos o Congresso Nacional tem sim o dever de discutir isso com base em projeto de lei e não em decreto legislativo. Então veja que os erros, Thaís, eles são coletivos, né? São erros do Ministério da Fazenda, que fica insistindo com essa coxa de retalhos do imposto de renda, e erros do Congresso Nacional, que não olha para o que tem que ser feito, que é uma lei e não um decreto legislativo para assustar efeitos de um decreto que, portanto, é um erro entrando no outro. E isso só leva a conflitos como esse que está instaurado no Supremo Tribunal Federal. Professor Heleno Taveira Torres, advogado especialista em Direito Tributário, professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, viu, professor, pelo seu tempo Muito aqui, obrigado, pelas suas informações. Até a próxima. Até logo. Até logo.